que nem um doido. Ah, agora começou a gravar. Vamos ser a partir daqui. Então, a Inglaterra ela tem esse prejuízo, né, pós Segunda Guerra Mundial, onde ela deixa, né, de ter suas colônias, mas, né, uma coisa que chama muita atenção é que os ingleses, ao longo do desenvolvimento da indústria, da tecnologia relacionada à indústria, eles vão sendo pioneiros em muitas coisas, né? Então, eles são os criadores da locomotiva, eles criam as primeiras grandes ligas de aço, eles são excelentes mecânicos, eles desenvolvem a indústria química. Você vê, na Primeira Guerra Mundial, eles criam um tanque de guerra, eles criam aviões super modernos para a época. Depois, na Segunda Guerra Mundial, eles criam também o radar, eles criam o primeiro computador, né? Tem aquele filme chama O Jogo da Imitação, que conta essa história do, do matemático, né, inglês, que inventa o computador, digamos assim, né, para decifrar os códigos secretos dos nazistas. Né? Esse filme é muito legal também, né, Jogo da Imitação. E então é interessante porque a Inglaterra pode ter perdido as colônias, mas ela ainda é uma potência tecnológica. Né? Ela é uma potência na área da química, por exemplo. Uma vez, conversando com um professor de química, eu falei por que eu tinha lido qualquer coisa assim, por que se mede, né, a capacidade da indústria química de um país pela quantidade de ácido sulfúrico que ela produz. Né? Aí ele falou, porque o ácido sulfúrico é utilizado em vários processos, né, industriais, tanto na indústria química, quanto na metalúrgica, na siderúrgica, e é interessante porque quando você vê, até hoje, né, o Reino Unido está entre um dos maiores produtores mundiais, né, de ácido sulfúrico, né? Então, porque eles têm milhares de indústrias. Tá? Então, eles têm desde a indústria bem desenvolvida, como mostra a apostila de vocês aí, está em negrito, na página 11, dá uma olhadinha, ó. Indústrias químicas e petroquímicas. Estão vendo essa região aqui chamada de Mar do Norte? Essa região chamada de Mar do Norte, ela tem muito petróleo, então eles também têm retirada de petróleo. E a indústria Shell, né, que tem como símbolo aquela concha, né, é inglesa, né, é do Reino Unido. Né? Olha, Unilever, né, a BP, né, que às vezes a gente vê nas corridas de Fórmula 1, né, por patrocínio deles. Indústria automobilística, então você tem várias marcas, né, Austin, Jaguar, Rolls-Royce, algum, né, dessas marcas. Indústria de bebidas e alimentos, são grandes produtores de lã, né, também. Que mais agora? O que eles são fera na indústria naval e na indústria aeronáutica? E aí você vai falar, entendi. A indústria naval e a indústria aeronáutica, ela agrega várias outras indústrias, né? Então, você tem desde a indústria mecânica, você tem a indústria eletrônica, a indústria elétrica, né? Você tem inovações, hoje em dia, mais do que nunca, né? A questão da informática, da computação. Então, eles agregam essa tecnologia aos seus produtos, né? Então, eles têm várias aí, indústrias fortes no setor naval e no setor aeronáutico. Não se esqueçam que é uma potência militar, né? Eles são produtores de armamento de alta tecnologia. E a industrialização deles estava mais centrada no sul da Grã-Bretanha. Então, de umas décadas para cá, eles vêm investindo na criação de novos tecnopolos. O que são tecnopolos? São cidades que reúnem centros de, de pesquisa, centros de desenvolvimento científico, geralmente com universidades, e aí as indústrias de tecnologia de pontas migram para essas cidades. Então fica uma cidade que respira tecnologia, fica uma cidade que tem um alto padrão de vida, porque a população, muita gente que mora ali, trabalha com tecnologia de ponta, tem altos salários, então uma coisa puxa a outra. É a mesma coisa se você falar de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Campinas, você vê uma cidade que tem é, um comércio, né, riquíssimo, né? É uma cidade dinâmica, economicamente falando, porque é um dos tecnopolos do Brasil, por conta da Unicamp. Professor, Sim, pode falar. o Vale do Silício seria um tecnopolo? Exatamente, também. É o tecnopolo dos Estados Unidos, Ah, tá, né? entendi. Isso. E então, hoje em dia, né, uma coisa muito importante é que
os governos, quando eles querem desenvolver o seu país, né, eles geralmente estão investindo em criação de tecnopolo. E uma das grandes formas de você investir em tecnopolo é investimento em educação, investimento em criação de centros mesmo, de pesquisa e desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento, esse é o termo utilizado. Você tem o centro que pesquisa, que cria o produto, e o centro que vai aperfeiçoando o produto, né? Que vai criando novas tecnologias agregadas àquilo ali. Agora, outra coisa importante, nesses tecnopolos, principalmente nos países desenvolvidos, o jovem que cria uma tecnologia, ele tem apoio governamental, ele tem apoio para se tornar um empresário, né? Hoje muito se fala das startups, né? Dessas empresas que começam pequenas e depois viram empresas valiosíssimas, geralmente ou trabalhando com ideias ou até com inovação, ou até no setor financeiro, sei lá o que seja, né? Mas é mais ou menos por aí. Quando você tem muita burocracia, muitos impostos, baixo investimento em educação, baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, a coisa não vai. E tem um outro fator importante, tá, gente? Que quando a gente fala de indústria hoje. A sociedade de um país que se industrializa, ela tem que conviver com a tecnologia. Então, hoje, quando a gente fala o que é um país desenvolvido, até 1980, mais ou menos, falar que um país era desenvolvido era dizer que, né, tinha uma boa renda per capita, tinha uma boa distribuição de renda, as pessoas tinham um bom salário, tinha bom acesso à saúde, bom acesso à educação. Beleza. Isso era um país desenvolvido. O que é um país desenvolvido hoje? O conceito de país desenvolvido hoje mudou bastante. País desenvolvido hoje é um país onde mais de 50% da população trabalha, produz e entende tecnologia de ponta. Então, não basta só você ter distribuição de renda, qualidade de serviços, né, infraestrutura. O país desenvolvido, ele é, antes de mais nada, uma sociedade desenvolvida. Uma sociedade que aplica o conhecimento científico ao seu cotidiano. Então, quando você fala, por exemplo, na Inglaterra, né, você tem lá caras que dirigem carros que parecem carro de corrida. E, no entanto, quando você vê o índice de acidente nas estradas é baixíssimo. Por quê? Porque o cara entende de ciência, então ele entende de atrito, ele entende de tangência, ele não é ele não tira ele não é um motorista de automóvel, ele é ou ela, né? Qualquer um. Eles têm um treinamento de piloto mesmo. Eu já ouvi história de que muitas vezes para você tirar a habilitação na Europa, você tem que mostrar que você sabe pilotar, né, em várias situações, com neve, com chuva, com asfalto seco, né? É outra pegada, tá, gente? Né? Então, é essa questão. Então, não se esqueçam, apesar do Reino Unido não ser mais, né, um império, eles são uma potência. E outra coisa, eles mantêm relações comerciais diferenciadas com ex-colônias. Né? Então, é uma comunidade, chama Commonwealth, né? Que reúne o Canadá, que reúne a Austrália, que reúne a África do Sul. Né? Então, são países que preferencialmente comercializam com o Reino Unido. Agora, nós vamos ver os Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos tem uma coisa interessante. Os Estados Unidos, ele tinha o começo da sua industrialização aqui, né? Em Boston, Nova York, né? Pittsburgh, né? Depois, né, com a invenção do automóvel, a eletricidade, você tem a expansão da indústria norte-americana aqui em torno dos Grandes Lagos. Por quê? Porque aproveita a energia hidrelétrica produzida aqui, aproveita a navegabilidade desses lagos para transportar as mercadorias, mas também aproveita a matéria-prima que tem aqui nos Montes Apalaches, né? Que tem bastante carvão, minério de ferro. O que acontece? O que vai fazer os Estados Unidos se tornar uma potência mesmo industrial? Né? Principalmente após a Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos passa, né, por crise econômica. Você tem a quebra da Bolsa de Nova York de 1929, né,
Mas você tem uma forma de recuperação dessa crise de 1929, que foi a de investimento em infraestrutura. Tá? Investimento em infraestrutura. A forma que o governo americano encontrou para sair da crise foi gerar emprego, construindo o quê? Estrada, revitalizando áreas urbanas, né? Gerar emprego, construir estação de tratamento de esgoto, esse tipo de coisa. Pra vocês terem uma ideia, o sistema de abastecimento de Nova York, de abastecimento de água de Nova York, quando ele foi feito, né, ele foi feito para abastecer com água pura, limpa, a cidade até o ano 2000. E ele foi feito na década de 30. Né? Eles fizeram uma projeção de que o sistema daria conta de abastecer toda a cidade, o crescimento dela com água pura, né, até o ano 2000. Agora que eles estão tendo que dar uma reformulada. Mas eles fizeram uma coisa muito legal. Eles mantiveram em volta de Nova York várias propriedades rurais, tá? Que a gente chamaria de sítios aqui, onde estão as nascentes dos rios que abastecem Nova York. Então, não houve, né, diminuição, né, não houve diminuição do volume d'água dos rios, né, por ocupação do espaço urbano. Bom, mas enfim, isso é um aspecto que eu acho interessante. O que vai fazer os Estados Unidos se desenvolver mesmo vai ser a Segunda Guerra Mundial, porque durante a Segunda Guerra Mundial, o esforço de guerra deles faz com que desperte, né, a indústria norte-americana. Só que entenda o seguinte, é uma indústria armamentista. Tá? Então, é uma indústria armamentista que depois vai, né, criar condições para a manutenção de outras indústrias. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o próprio general Eisenhower, que depois foi presidente dos Estados Unidos, ele falou uma vez um discurso, olha, nós hoje somos a nação mais industrializada do mundo. O único problema é que a indústria armamentista nos Estados Unidos, ela hoje manda mais que o governo. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, do final da Segunda Guerra Mundial para cá, ele se envolve em guerras para impor a sua vontade econômica. Né? Então, quando ele se envolveu na Guerra da Coreia, foi para manter parte da Península da Coreia no capitalismo e impedir o avanço, né, do comunismo da Coreia do Norte e da China mais tarde, né, sobre a Península da Coreia. Quando ele se envolve na Guerra do Vietnã, mesma coisa, para impedir que o comunismo avançasse sobre o Vietnã. Quando ele se envolve nos conflitos do Oriente Médio, para poder ter petróleo, poder ter aliados ali. Então, os Estados Unidos é um país que utiliza a guerra como forma, né, de manter a sua hegemonia comercial, industrial. O que está acontecendo hoje, que muita gente fala? Por que muita gente diz que nós temos um novo arranjo global aí? Porque você tem novas potências industriais surgindo, né? Você tem novas situações acontecendo em termos de desenvolvimento tecnológico. Então, você tem hoje tigres asiáticos, você tem China, você tem Índia, né? Você tem os emergentes. Né? Então, essa hegemonia norte-americana ela está passando por um momento aí que está sendo repensada. Né? Tanto é que a gente fala que hoje nós vivemos um mundo unimultipolar. Uni, que quer dizer um, porque nós temos uma grande superpotência militar, que são os Estados Unidos. E por que multipolar? Multipolar porque, economicamente falando, hoje nós temos vários polos, então é multipolar. Mas os Estados Unidos têm regiões industriais. Então, observem aqui, ó, essa região roxa aqui, ó, é o Manufacturing Belt, ou seja, é onde estão as indústrias tradicionais e que atualmente passaram por sérios problemas de desemprego, né, por mudança tecnológica. Então, é a área que você teve maior número de desempregados. Você tem cidades aí que estão com sérios problemas econômicos, mas que estão se reinventando. Como? Você pega Chicago aqui, ou melhor, Detroit, que já foi a capital do automóvel e que tem um grande problema de desemprego. Detroit está investindo em novas tecnologias, novas indústrias tecnológicas, né? Você pega essa região aqui, tem investido bastante no turismo, tem investido bastante na questão de centros comerciais, né?
Depois essa área rosa aqui, Atlanta, né, é uma área de tecnologia de ponta. Atlanta é um tecnopolo, tá? É uma área de tecnopolo. São áreas do sul que estão entrando na jogada de tecnopolo. Aí você tem, ó, principais tecnopolos. Ó. Então você tem aqui, você tem, né, aqui próximo a Nova York, você tem aqui na Flórida, né? Bom, aí você tem uma região industrial que é Dallas e Houston, que é da época do petróleo. Tá? Então aqui você tem tanto a indústria petrolífera quanto também a indústria aeronáutica. Houston é a sede da NASA, beleza? Então aqui você tem esse tipo de indústria. Essa área verde clara toda aqui é indústria, agroindústria principalmente. É onde você vai ter fábricas de tratores, de equipamentos agrícolas, tecnologia relacionada, né, à agropecuária. Depois você vai ter aqui, ó, polos onde predominam indústrias de alta tecnologia, que é o roxinho aqui, né? Então observem, ó, Phoenix, Los Angeles, São Francisco. E aqui você tem, ó, o Vale do Silício, né? Que foi falado agora há pouco. E aqui em cima você tem Seattle, né? Também um tecnopolo, também uma área de alta tecnologia. Você quer ver uma coisa interessante? Né? Quando a gente fala, né, da música norte-americana, dá para você contextualizar ela de acordo com a sociedade, com a economia. Né? Então, aqui você pega Chicago, Detroit, Pittsburgh, né? Você tem um blues aqui, o blues de Chicago é bem representado aqui pelo B.B. King, né? É um blues que fala muito das questões dos operários, né? Quando você vai aqui, né? Boston, Nova York, bom, Nova York é uma cidade cosmopolita, né? Então você tem um pouco de tudo sendo produzido aqui. Quando você vai aqui, né, para a Flórida, você tem muita música latina, por causa da grande quantidade de cubanos que vivem aqui, muitos brasileiros também, né? Aqui você tem o country, né, mas também tem o blues e o jazz, né? Toda essa fronteira aqui você vai ter uma mistura, né, de música country com música mexicana, né? E aqui, né, quando eu falo do rock and roll aqui de Los Angeles, né, me vem à cabeça Red Hot Chili Peppers, né? Porque muita festa, muita alegria. Por quê? Porque aqui é tido, ó, São Francisco, Los Angeles são cidades moderníssimas, São Diego, né, do ponto de vista cultural, né? E é bastante interessante aqui porque você tem no Vale do Silício aqui, né, toda a criatividade, a tecnologia de ponta sendo gerada aqui. Agora, Seattle tem uma coisa interessante. Seattle é onde está concentrada a indústria militar norte-americana, tanto a naval quanto a aeronáutica, né? Então, quando houve o movimento grunge aqui, né? Você pega as bandas Pearl Jam, Nirvana, você pode ver que as letras das músicas eram letras densas, né? Falavam de questões assim. Por quê? Porque a juventude de Seattle é muito politizada por viver numa área que ela vê as armas que vão ser usadas pelo exército americano sobre outros povos. Então, é uma moçada assim bem, né, que tem uma consciência política muito grande aqui em Seattle. É muito interessante isso, tá? Então, dá para a gente fazer essa ponte entre aspectos socioculturais de um local, né, e a produção econômica que tem nele. Viu? A música é reflexo da sociedade, né? E também a sociedade pode se tornar reflexo da música. Tem até um livro que chama O Poder Infinito da Música, né, que faz uma análise filosófica da música. Ele tem uma história que eu acho muito interessante. Dizem que quando teve um imperador da China, que ele mandava os espiões dele observar que música os vizinhos estavam produzindo. Se a música era muito ruim, ele não se preocupava com aquele país. Agora, se a música começava a ter, né, uma harmonia melhor, né, um arranjo melhor, letras mais inteligentes, ele falava, opa, esse pessoal aí está evoluindo, então vamos reforçar as nossas tropas nessa fronteira aí. Então, hoje se discute muito se, né, a sociedade é reflexo da música ou a música é reflexo, né, da sociedade. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Os dois movimentos ocorrem. Mas não esqueçamos que existe uma indústria cultural também que condiciona, né, a sociedade muitas vezes a ouvir algumas coisas mais do que outras. Né? Você pode ver, tem muita gente boa aí no Brasil que não tem espaço, rola pelo meio alternativo. Né? Bom, detalhe interessante, vamos abrir aí a apostila na página 13. Já está acabando essa primeira aula, temos aí
4 minutos, e eu vou falar, ela está falando da crise imobiliária dos Estados Unidos. Tá? Crise imobiliária dos Estados Unidos. Estão vendo aí na página 13? Bom, o que foi isso? Tá? Quando a gente chegou nos anos 2000, nos Estados Unidos, os bancos encontraram uma nova forma de ganhar dinheiro. Eles pegavam papéis, títulos da Bolsa de Valores que tinham pouca garantia de pagamento. O que era isso? Era dinheiro que banco pequeno emprestou para gente mais pobre. Então, o que acontece? No mercado, eles trabalham por exemplo, se eu tenho um título, que quem vai me pagar esse título tem condições de pagar, eu posso negociar essa dívida com maior valor de juros. Então é tudo negócio, tudo especulação. Não é, tanto é que muita gente fala que o problema da especulação é que ela não gera trabalho, ela não vem do trabalho, ela vem só da exploração de uma situação. Né? Então, esses bancos que criaram esse título, o Federal Service lá da economia norte-americana, o Banco Central norte-americano, ele autorizou a negociação desses papéis de risco. Né? Esses papéis foram chamados subprime. Né? Então, o que aconteceu? Então, os bancos, aproveitando isso, né, eles se juntaram às imobiliárias e começaram a falar o seguinte, ó, faz aí condomínio, faz predinho, faz tudo e vende barato, financiado, porque a gente consegue negociar essas dívidas na Bolsa de Valores. E além de ganhar o dinheiro da venda do financiamento para as pessoas dessas casas, a gente ganha também na venda do título da dívida dessas pessoas com o banco. Então a gente ganha 2 vezes. E aí virou uma maior especulação. Então começou a se construir um monte de coisa, né? Condomínio de classe média, classe baixa, porque era mais uma população mais pobre, tá? E vender, e especular, especular. O que começou a acontecer? O cara, ele comprava uma casa aí, vamos supor um valor qualquer, tá? Uma casa de $200.000, tá? Para pagar, perder de vista, uma hipoteca aí de 50 anos, tá? Então, com 18 anos, você conseguia comprar uma casa nos Estados Unidos, para pagar em 50 anos. Uma casa que você está pagando, vamos supor, 200 mil, tá? Beleza. Quando você fechava o negócio, com o passar do tempo, você ia vendo que aquela casa não valia 200 mil. Você tinha comprado uma casa de $80.000 e você ia ficar 50 anos pagando por uma casa com valor de 200 mil. Quando você fosse vender, você não ia pegar nem 80. Então, muita gente que começou a fazer, começou a devolver a casa e falar, olha, eu não vou pagar essa dívida, porque tem leis, né, nos Estados Unidos que garante isso ao consumidor. Ou seja, quando uma parte dessa população começou a entregar as casas e falar não vou pagar, foi uma quebradeira geral porque tinha tido N especulações em cima dessas dívidas. Então, a festa da liquidez, né, do empréstimo liberado e da construção de moradias ali, foi chamada de bolha imobiliária. E quando ela explodiu, ela gerou uma crise, que foi a crise dos anos 2000. Então, é isso que está explicadinho aqui na apostila de vocês. Nossa aula aqui, essa primeira aula vai encerrar, e eu vou continuar a próxima. Tá? Eu saio e entro de novo, né? Falando do Japão. Só vou indicar um filme, tá? Chama A Grande Aposta, que conta a história de 3 caras que ganharam dinheiro com essa quebradeira aí nos Estados Unidos. 3 caras que entenderam o que estava acontecendo e ficaram milionários, tá bom? Então, já já a gente volta aí, tá?